Estamos ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! E hoje é um dia muito especial, hoje é dia de mulheres que inspiram! Um dos meus quadros favoritos, que é um quadro onde eu chamo uma mulher maravilhosa para vir aqui. Uma mulher linda, incrível, que vai compartilhar a história de vida dela com vocês. E se você está aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Pérola Isis Bittencourt. Eu sou mentora de reconstrução de autoestima. Eu também sou designer de acessórios. E hoje eu convidei uma mulher incrível para falar sobre um tema que, olha, transforma vidas. Nós vamos falar hoje sobre a questão de identidade. Você se reconhece? Você sabe quem você é? Você tem consciência de onde você quer chegar? Esse é um assunto que realmente me encanta e a mulher que eu convidei hoje para trazer esse assunto para vocês, eu conheci recentemente e ela me impactou e ela acabou de chegar. Estou muito feliz, já vou chamar aqui. Vamos lá. Vai ser top, gente. Vai ser uma daquelas lives maravilhosas. Hello! Boa noite! Boa noite! Minha amiga maravilhosa! Eita, que eu já vou virar esse troço aqui. Vira para eu te ver. Eu tô me dando aqui, meu Deus. Aê! Pronto! Tudo bem, maravilhosa? Como é que você tá? Eu tô bem, tô muito bem, muito feliz por você ter topado vir aqui para a gente fazer uma live, para a gente conversar, bater um papo e, obviamente, inspirar pessoas enquanto a gente está nesse processo maravilhoso. Muito, muito obrigada por estar aqui no Mulheres que Inspiram. Eu fico lisonjeada, primeiramente, com o convite, agradecida porque eu admiro você, você é uma mulher incrível. E assim, eu acredito que Deus ele não apresenta, né? Ele une propósito. Não é em vão que nós nos conhecemos, para tudo há um propósito, né? Então, eu acredito que a gente está junto aqui, existe uma finalidade, um porquê. E desde que Totalmente. eu escolhi viver a minha real identidade, Deus tem me colocado aí próximo a pessoas tão queridas, assim como você, que me dão a oportunidade, me dão voz. Então, eu quero somente aplicar o eis-me aqui. Tô aqui, meu amor, tô aqui. Primeiro, gratidão, como eu falei, e por favor, se apresenta para as pessoas que vão nos assistir, as pessoas que estão aqui também. Se apresenta, por favor. Ai, que delícia! Bom, para quem não me conhece, eu sou Michele Costa, analista comportamental, mentora de mulheres e coach. Como que eu cheguei até aqui, né? Porque eu costumo dizer, Pérola, que assim, as pessoas, elas veem hoje uma foto, elas veem algo pronto do que já está aqui, né? Nesse momento. Mas existe um filme por trás disso. Então, quem é Michele Costa? Eu sempre costumo fazer essa pergunta, né? Quem é Pérola? Quem é Michele Costa? Então, antes de ser analista, antes de ser mentora, né? Antes de ser coach, líder de mulheres, líder de multinacionais, eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha de Zélia Pereira Roque, eu sou filha de Henrique Ferreira da Costa e filha amada. É engraçado quando eu escutei isso pela primeira vez, me soou um tanto estranho, você acredita? Porque eu ainda não tinha acessado a minha identidade. Então, quando eu vi uma pessoa dizer sobre ser amada, eu achei aquilo tão. Falei, gente, como assim? Pra quê? Mas aí eu descobri o que era ser realmente filha amada. Então,
quando a gente descobre a nossa identidade, a gente passa a entender o nosso valor. Que o nosso valor e a nossa identidade, ela não está no que nós fazemos. Piorou tão pouco no que nós temos. A nossa identidade, ela está ligada a Deus. É Ele quem nos dá a nossa identidade. Então, o que acontece? Quando alguém diz para mim qualquer coisa ao contrário do que eu tenho a certeza, a convicção do que eu sou, aquilo não me fere, aquilo não me incomoda. Porque eu sei quem eu sou. Então, é isso que me impulsiona, é isso que me faz avançar. Porque quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe para onde a gente quer, para onde nós queremos ir, né? A gente consegue conquistar o nosso objetivo. Porque quando a gente não sabe, qualquer caminho serve. Certo? Então, eu desafio, eu faço uma pergunta para as pessoas que estão aqui conosco. Você sabe qual é a sua identidade? Vocês, aliás, vocês sabem o que é identidade? Eu tomei a liberdade de trazer aqui, eu entrei no Google, sabe? Dei um Google e pesquisei. O que seria identidade? O que está escrito lá no Google sobre identidade? Então, a primeira frase está falando o seguinte: qualidade do que é idêntico. Mas o que mais me chamou a atenção foi a segunda. Conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, por meio das quais é possível individualizá-la. Olha que forte. Só que o que eu mais vejo, Pérola, são pessoas vivendo aquém do que elas podem e do que elas merecem, verdadeiramente. Porque não assumiram a sua real identidade. Então, muitas pessoas estão presas à sua dor, muitas pessoas estão presas ao que as pessoas dizem com relação a elas, e pessoas próximas, pai, mãe, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas chegam até a gente e querem nos impor um limite. Dizendo, não faz isso, porque isso não é para você. Não, olha, nem comece porque não vai dar certo, você não tem tino para isso. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi com muita frequência. Principalmente sobre falar em público, sobre falar com pessoas, sobre me dirigir a pessoas, né? Então, parentes, né, pessoas próximas diziam, não, olha, não faz porque isso não é para você. Essas pessoas, elas não estão falando do nosso limite. Elas estão falando do limite delas, o que compete a elas, porque elas veem dificuldade nisso. Então, elas acabam que imputando isso a gente. O que não é verdade. O meu limite, somente eu sei. Somente você, Pérola, sabe qual é o seu limite. Então, durante muitos anos, eu vivi aquém do que eu podia e do que eu merecia. Porque eu estava totalmente focada na minha dor. E por que na dor? Na dor do que eu vivi. Então, assim, eu venho de uma periferia, eu venho de um relacionamento totalmente tumultuado, eu sou fruto de um aborto que não deu certo, então eu carregava esse estigma, porque o meu pai dizia, resolve isso, porque isso não vai dar em nada, isso é problema, resolva isso, eu não quero saber disso. Mas quando ele dizia isso, não é porque ele é uma pessoa, enfim, ruim, embora muitos achem, o considerem, né, como uma pessoa muito agressiva, né? Mas eu não consigo ver dessa forma. Eu entendo que ele fez o que ele podia dentro do entendimento que ele tinha, dentro das ferramentas que ele tinha. E assim, quando virou a minha chave, eu entendi que ele não me devia nada, né? Os meus pais não me devem nada. O que eles poderiam ter feito de mais maravilhoso para mim, foi feito. Foi me dado. A minha vida. E o que eu estou fazendo com a minha vida? O que você está fazendo
com a sua vida? Forte. Não, essa aqui, aquela coisa, tipo, eu deixo. Essa é uma live que eu falo assim, com live pro convidado, mas eu faço algumas interrupções pontuais por conta de momentos muito fortes. Esse é um deles. Esse é um deles de quanto. O que você está fazendo com a tua vida? Essa é uma frase, gente, poderosíssima. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que eu vejo, quando a gente fala, aqui nessa página a gente fala de autoestima, eu sei que na tua página também, aqui a gente fala de autoestima. E autoestima é justamente você se responsabilizar, que é o que as pessoas não falam de autoestima. Tem muita gente que fala de autoestima e não sabe do que está falando. Porque a primeira lei da autoestima é autorresponsabilidade. Eu tomo conta da minha vida. É o que eu estou fazendo, o que eu decido, o que eu quero. É assumir a identidade, que é o que a gente está tratando nessa live tão maravilhosa, que está sendo trazido esse tema tão poderoso para vocês aqui hoje. E qual é a questão? As pessoas querem colocar no outro a responsabilidade pela vida delas. Só que elas querem ter autoestima. Elas querem ter felicidade, elas querem ter sucesso, mas como é que você quer ter uma coisa se você coloca a tua felicidade na mão de outra pessoa? O que você trouxe aqui é muito lindo e nós sabemos o quanto é complexo de fazer o que você está trazendo aqui. Eu imagino o quanto de dor você teve que superar, o quanto de maturidade você teve que desenvolver para chegar no nível que você está hoje. Porque não é uma coisa fácil de se lidar. Não é uma coisa, gente, eu gosto muito de falar isso, eu sempre me emociono muito com as histórias que estão trazidas aqui, como eu sempre falo, é que a sua primeira vez que está fazendo live comigo, se eu chorar, releva, tá? Porque esse quadro é um quadro que muitas vezes eu choro e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu trago mulheres que traz as suas histórias aqui pra gente contar, pra gente se abraçar umas às outras e falar, sua história não é única, você não tá sozinho, eu passei, tem saída. Então ouçam o que ela está falando, porque, gente, esse processo de transformação, quando a gente fala, parece tão fácil, mas viver não é. Chegar no nível em que você fala, meus pais não me devem nada, não é um nível fácil, ainda mais com uma carga de história como ela está trazendo aqui. Uma carga de rejeição. Então, respeitem essa história. Acima de tudo, respeitem. Se você tem uma história semelhante, aceita a tua história. E é sobre isso que ela está trazendo aqui, se você não percebeu. Então, mas vai ouvindo. Ouve com atenção, com respeito e principalmente não banaliza o que ela está falando, porque eu ouço isso e eu falo, gente, que mulher incrível. Para chegar nesse nível de evolução e de maturidade, me emociona. Porque eu falo, gente, isso não é para qualquer um, isso é para quem está disposto. Disposto a pagar o preço de ser a sua melhor versão. Não é para qualquer pessoa fazer o que ela fez. Não é. Não é mesmo. Eu mesmo. Aí eu já começando a chorar. Não é. Gente, não é. Não. Viva a sua identidade. Aqui a gente está falando sobre identidade. Então, se é para chorar, vamos chorar, entendeu? Cada um tem total liberdade para ser aquilo que acha, né? Para sentir aquilo que convém. Entendeu? É sobre isso que a gente fala. É o que é. Exatamente. Porque assim, Então, eu sou uma pessoa que eu choro de emoção, gente. Eu choro de emoção e eu tive vergonha disso. A minha identidade faz parte disso. Eu me emociono com a vida, eu me emociono com as pessoas. E eu tinha vergonha de chorar de emoção. Hoje não. Hoje, mesmo que eu falo, poxa, não era pra ser agora, eu falo, tá bom, você veio, porque sou eu. É o que eu sou. Tá tudo bem. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, com mulheres maravilhosas que estão trazendo, abrindo o coração de quem elas são. E essa oportunidade, ela é maravilhosa, porque assim, eu fiz uma live ontem, fiz 2 lives ontem, e depois eu recebi alguns feedbacks de algumas pessoas, que principalmente de pessoas que eu atendo, né, de mentoradas, que falaram assim, poxa vida, caraca, você falou um negócio ali que virou a minha chave, meu, que bênção. Então, assim, muitas vezes são tratados assuntos aqui
que de repente, hoje, agora, de repente pode se olhar e falar, não, tá, não compreendi ou não faz muito sentido, mas guarda na caixinha aí do pensamento, do entendimento, em algum momento você vai acessar isso, vai fazer sentido e vai te ajudar de alguma forma, isso eu tenho certeza. Foi uma das coisas que eu aprendi, né, que a gente precisa ter para crescer, a priori, né, a princípio, a gente precisa ter humildade intelectual, de entender que nós podemos e devemos aprender com todos. Com todos. E eu não cresço porque eu ajudo pessoas somente. Não, eu cresço porque essas pessoas evoluem e me puxam junto. Entende? É assim que cresce. Então, o que a gente faz aqui é dar as mãos, né? É um canal de ajuda, é um canal de apoio, em que eu acho assim incrível, né? Quando você traz essa situação, porque a gente pode dar voz a muitas histórias e com isso ajudar pessoas, né? Quem é que... Eu sou cega, gente, sou muito cega. Lília Nascimento, maravilhosa! Poxa, que saudade! Que bom ter você aqui. Eu vi que algumas amigas entraram, a Bruna também, Silvana Alencar, pastora maravilhosa, amo, minha amiga, acompanhou o meu processo, né? A Isa também, uma pessoa querida, muito minha amiga. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui conosco, viu? É um prazer, me ajuda muito. Eu não gosto de falar sozinha, gente, manda mensagem. Embora eu seja cega, mas a Pérola maravilhosa, ela vai vendo aí, né, Pérola? Eu tô vendo tudo, gente. Mandem mensagem. Se vocês tiverem perguntas, aqui é uma live de história, mas se tem perguntas, a gente responde. Então, mandem perguntas, tá? Aqui é uma live para vocês se sentirem à vontade. É uma live realmente descontraída. A ideia aqui é um bate-papo, mais um bate-papo de uma forma de transformação. E a gente sabe que às vezes a gente fala algumas coisas, como ela mesma falou, que viram as chaves. E às vezes vocês encontram a chave, mas não estão preparados para girar. E às vezes uma coisinha que a gente responde, você fala, é isso. Então, pergunta, gente. Pode perguntar que a gente responde. Lele Gorrias, minha prima maravilhosa. Então, voltando aqui, como você disse, é uma história forte, sim. Só que eu também costumo dizer para as pessoas que não é só uma história de forte impacto emocional que vale. A gente precisa respeitar a nossa história, independentemente de como ela é. Porque o que importa, na verdade, é o sentimento que nós damos a isso. Não é o acontecimento em si. Então, o que a Pérola falou, foi muito, muito, muito difícil, realmente, chegar na mentalidade que eu tenho hoje. Foi às custas de muita dor, né? Tem amiga aqui que me acompanhou, que segurou a minha mão, né? Que é a Sil, fez parte do meu processo. Tem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu venho num processo forte, né? De trabalhar a autoconhecimento, trabalhar a minha identidade. E é um processo que ele não acaba nunca, tá, gente? Ele é todo santo dia. Tem muitas pessoas que acabam evoluindo e elas caem. Por quê? Porque elas já pensam lá na frente. Quando nós temos que olhar, não vou nem dizer um dia de cada vez. A gente precisa olhar a cada instante. A cada instante. Então, aconteceu algo, acolhe, entenda, ressignifique. É assim que a gente vai pulando degraus. É assim que a gente vai aumentando. E assim, a gratidão, ela é piso para que você vá para o próximo nível. Então não adianta a gente achar que a gente vai conquistar o próximo nível se a gente não está agradecendo o que a gente tem agora. E eu não estou falando daquele grato chato, hein? Pelo amor de Deus. Não, velho. Por favor. Gratidão, gratidão, gratidão. E tá lá, ai, da minha vida. Por favor. Eu estou falando de um sentimento genuíno e profundo. De você se conectar com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Foi muito difícil, sim, o meu processo foi. Mas eu vou colocar aqui para vocês uma verdade absoluta do que me trouxe até onde eu estou. O autodesenvolvimento é importante, a medicina é importante, mas nós somos 3. Nós somos corpo, alma e espírito. Então não adianta eu trabalhar uma ou 2 esferas. Uma vai perecer. Então antes, até mesmo, Pérola, para desenvolver, né, o meu processo,
de cuidar de pessoas, foi aí que virou a minha ficha, sabia? Foi aí que eu entendi, porque quando a gente sai das formações, é muito maçante eles dizerem que a gente não pode misturar, né, a parte profissional com a parte espiritual. Isso é uma mentira. Eles falam isso que é baseado naquilo que eles entendem, entendeu? Não existe. Não existe. Não Até dá porque... Não tem como. Sim, né? Nós somos três. Então, o que acontece? Quando eu fui desenvolvendo, né, o meu processo de atendimento, eu notei que eu conseguia chegar com as ferramentas até a segunda camada, né? Corpo, alma, são as nossas emoções. Só que o espírito. Então, havia mudança. Mas cadê a transformação? A transformação só acontece quando nós acessamos o espírito. Porque a identidade, quem dá é Deus. Então, não adianta. Deixa eu só dar uma questão aqui. Vamos lá, Sim. gente. Porque eu falo assim, eu gosto de simplificar ao máximo. Essa é a regra que eu tenho aqui na minha página. Entendam uma coisa, espírito que a gente está falando não é religião, tá? Não. Porque quando a gente fala de espírito, tem pessoas que entendem. Então, vamos simplificar aqui, gente. Tem várias linhas de estudo, várias questões que explicam como o nosso ser é formado. Como nós canalizamos coisas, como nós vivemos, como nós nos equilibramos. Uma delas fala justamente de 3 ou a 4 camadas, que é mente, corpo, físico e espírito. Eu gosto das 4, para a gente lembrar que a mente também funciona, que a gente precisa equilibrar essas áreas. E o espírito, ele não é a religião, Gente, se você acha que você só está aqui para viver e para morrer, tem alguma coisa errada na tua vida. Tem alguma coisa, existe além. Eu não estou falando que você tem que... Nós acreditamos em Deus. Eu acredito, vocês sabem, eu falo aqui, mas eu falo, tipo, se você não acredita, para mim tá tudo bem. A minha meta não é essa. A minha missão não é vir aqui ensinar Deus para você. Mas é você entender que existe algo em você que é maior. É maior do que você simplesmente acordar, trabalhar e dormir. Existe algo em você que pede por alguma coisa. Por que você sente um vazio no teu peito? Porque o teu espírito sabe que você tem fome demais. Não é o que você compra, não é o que a viagem que você vai fazer no final de semana, não é o que você vai comer, porque o teu espírito tem fome de algo. Por isso que as pessoas muitas vezes são insatisfeitas, porque elas estão alimentando o corpo, elas até estão alimentando a mente, mas muitas vezes de forma errada, elas estão cuidando do físico, mas e o espírito está onde? Porque o espírito foi resgatado. O espírito, que é a tua identidade, que é o que ela está trazendo aqui, o que você... A tua alma grita por algo. Cada um de nós, a nossa alma grita por algo. E se a gente não está alimentando esse algo, ele adoece e a gente adoece com ele. Entende? Exatamente isso. A Anice trouxe algo aqui pra gente, né? Ela está falando que porque nós somos seres celestiais. Nós não somos daqui. A nossa casa não é aqui. Então, o que acontece? Quando a gente negligencia isso, Pérola, como você está dizendo, realmente fica faltando algo. Então, é por isso que nós vemos tantas pessoas com crise de identidade. Por quê? Porque elas negligenciam a parte espiritual. Então, logo, vai ficar faltando alguma coisa, né? Então, é por isso que nós precisamos dessa tríade, né? Nós precisamos alimentar os 3, corpo, alma e espírito. Como eu havia dito, a parte da alma são as nossas emoções. E a gratidão que você falou é muito importante, porque eu também prego a gratidão. Inclusive, eu tenho um desafio de 21 dias explicando como você exercita, porque a gratidão é um exercício, gente. Por isso que tem a gratidão chata, porque gratidão chata geralmente não é um exercício. É só tipo, é gratidão, mas você não sente. Sentir gratidão é um exercício diário. Eu tenho um desafio, um dia eu trabalho isso 21 dias com as minhas alunas. Só que por que ela falou da gratidão que eu pirei? Porque a gratidão é uma das formas de você alimentar teu espírito, porque é você ser grato pelo que você já tem para você poder ter mais. Porque não adianta, quando você não agradecer pelo que tem, você pode até ter mais, você não consegue reconhecer o mais, então não preenche o teu espírito quando você tem mais.
Daí você fica naquele looping incessante de eu quero, eu preciso de mais, me dá mais, e você não se sente satisfeito. Se você tá nesse looping de, poxa, Pérola, eu conquistei tanto e eu não me sinto feliz, é porque você não tem gratidão verdadeira pelas coisas que você tem. E nem pelas coisas que você conquistou. É aquela gratidão de, legal, consegui, mas qual é o próximo? Não é aquela gratidão do tipo, nossa, eu sou muito grato. Eu quero mais sim, mas nossa, eu tô tão feliz pelo que eu tenho. Você não tá cultivando esse eu tô feliz pelo que eu tenho. Você tá cultivando eu só vou ser grato pelo que eu vou ter. Então você nunca vai ser realmente feliz. E atribui, né? E atribui essa felicidade somente se conquistar tal coisa. Ah, se eu me casar. Ah, se eu fizer tal coisa. Ah, se eu mudar meu emprego. Se eu trocar meu carro. Isso fica, digamos que, canalizando a sua gratidão, né? A sua felicidade, na verdade, por algo, na conquista de algo. Então, é isso que frustra as pessoas, né? Então, a Lili acabou de falar aqui agora, porque está focado no que não tem. Bingo! As pessoas se entristecem, as pessoas ficam magoadas, né? Porque elas vivem pensando e focando naquilo que elas ainda não têm. E com isso, elas fazem o quê? Paralisam. Eu recebo pessoas todos os dias falando, Michele, eu estou perdida, eu não sei o que fazer. E eu sempre digo a mesma coisa, você não está perdido, você está parado. Porque está tão focada no que não tem, que não consegue avançar, né? Porque não entende e não é mas minha vida está uma bagunça. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida está uma bagunça porque foi você que conquistou isso. Logo, a única pessoa capaz de sair dessa situação, de te tirar desta situação é você. Não é ninguém. É como a Pérola falou no início, o princípio da autorresponsabilidade. Porque a vida que eu tenho hoje é fruto daquilo que eu plantei. Então, não adianta a gente plantar abóbora querendo colher morango. Não adianta. É a lei da semeadura. Então, o que você está colhendo hoje? Tu não está gostando não da colheita que você tá né, recebendo? Então, você muda o plantio. Não há ninguém que possa fazer isso por você. Então, logo lá atrás, quando eu decidi sair da minha cidade, né, que eu vim para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, onde eu não conhecia uma rua, eu fui para São José dos Campos, né, e aí não conhecia nada. Começou o meu trabalho em Campos do Jordão e eu fui para lá para modelar e comecei distribuindo panfletos na porta de uma empresa, de uma multinacional. E aí o que aconteceu? Eu comecei a identificar, né, que as pessoas entravam e ficavam perdidas. Não tinha uma assessoria para a área de vendas, né? Porque o pessoal que estava lá queria era Campos do Jordão, queriam bagunçar, né? E a minha pegada era outra. E aí, o que eu fazia? Nas minhas horas vagas, eu ficava estudando aparelho. Eu ficava estudando a funcionalidade dos aparelhos que tinham na loja sazonal da Vivo. E aí, quando o cliente chegava, eu já falava das funcionalidades, o cliente já escolhia o aparelho comigo, eu anotava no papel para o cliente, e o cliente chegava no balcão e já estava tudo ok. Era só pegar o aparelho e entregar para aquelas pessoas. E aí começou a chamar a atenção deles. E foi onde eu recebi o convite para trabalhar. Só que eles achavam que eu era do Vale do Paraíba. Eles não sabiam que eu era de Ribeirão Preto. E aí me fizeram a proposta para trabalhar na Vivo. E eu, mais do que depressa, aceitei. Porque eu estava completamente, né, desesperada. Eu não entendia nem quem eu era. Eu só queria fugir daquela dor que eu sentia. Né? Porque a cidade me fazia lembrar dos abusos, a cidade me fazia lembrar da rejeição, a cidade me fazia lembrar de tudo que era ruim que eu vivia. Então eu falei, eu quero sair daqui, né? E aí acabei saindo da minha cidade, indo para um lugar que eu não conhecia nada, nenhuma rua, e me vi diante de uma situação. Não tenho grana, nem para pagar um hotel. Vou fazer o quê? Não tenho onde pernoitar, não tenho o que fazer. O que eu faço? Volto para trás? Me ocorreu isso, sinceramente, né? De voltar para trás, porque mesmo que eu não tivesse tanto lá, mas ali
eu tinha para onde ir, eu tinha onde dormir. E aí eu digo para você, Deus não tem pacto com quem desiste. Então, seja o que for, não pare no meio do caminho. E foi isso que eu fiz. Falei, eu tô aqui, então vamos seguir em frente. O que eu fiz? Comecei a dormir, pernoitar em postos de gasolina. Porque ali, para mim, na minha concepção naquele momento, era um lugar que era mais, digamos, seguro, né? Para que eu pudesse ficar e pernoitar. E, menina, se eu contar, vocês dão risada, porque você fala, gente, que louca, como pode? E aí tinha uma academia, eu trabalhava numa loja de shopping, tinha uma academia, e eu entrava com a minha bolsinha, ia lá no banheiro, né? Enfim, fazia asepsia e tal, e simplesmente ia pro meu trabalho. Você pensa que eu ficava reclamando e chorando porque eu não tinha onde dormir, onde pernoitar? Não. Aquilo para mim era momentâneo. Em algum momento eu sabia que a minha situação ia ser modificada. E assim aconteceu. Então, assim, quando a gente caminha em direção a um objetivo, eu queria mudança de vida. Eu não queria mais continuar onde eu estava. E dali, quando eu iniciei, né, na Vivo, eu não tinha entendimento de nada, Pérola, eu não sabia nada. Ali eu fui aprendendo, ali eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam. Se você falasse para mim naquela época, para eu escrever, escreve aí, Michele, underline, eu escrevi underline. Eu não sabia. Mas para mim, aquilo não definia quem eu era. Entende? Aquilo para mim não definia a minha personalidade, não definia a minha identidade. Eu sabia que eu tinha uma dificuldade. E aí eu comecei a criar estratégias para poder vencer aquilo. E foi aonde a situação foi melhorando. E aí, em vendas, eu gostava demais. E aí fui me destacando, comecei a crescer dentro da organização, saí, fui convidada para uma outra multinacional, fui gestora, né? Fui gerente comercial dentro do Itaú, do Grupo Itaú, e ali as coisas foram acontecendo. Então, eu digo para você, o que é que você está fazendo que você não entende quem você é? Porque você não é o seu erro, você não é a coisa ruim que te aconteceu, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é simplesmente uma pessoa capaz, que está paralisada ou por medo ou por falta de conhecimento. Das duas, uma. E eu posso dizer para você que isso acaba hoje. Porque eu parto do seguinte princípio, Pérola, se eu pude, qualquer um pode. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu moro num condomínio que eu passei na porta no momento mais quebrado da minha vida, quando eu tinha perdido tudo. Eu estava dependendo de favores de parentes para sobreviver. E eu parei na porta, meu marido falou que eu era louca. Eu parei na porta, olhei e falei, você não quer descer? Não desce não, fica aí. A minha situação me define. Olhei e falei, Deus, queria tanto morar nesse lugar. E olha, após 4 anos e meio, é justamente onde eu moro. É justamente o lugar que eu moro, que no momento que eu estava mais quebrada, que eu não tinha condição de comprar o almoço, praticamente, é um lugar onde Deus me honrou. Porque Deus não tem pacto com quem desiste, novamente. Então, se tu tá pensando em desistir, não sei do quê. Não sei para quem é que eu tô falando aqui. Então, se você tá pensando em desistir, você desista de desistir. Porque é só você andar mais uma légua. Aquilo que você quer tá um pouquinho além da onde você tá pensando em parar. Segue só mais um pouquinho. Levanta a tua mão. Eu precisei levantar a mão e dizer, eu preciso de ajuda. A Isa, maravilhosa, glória a Deus. Amém, querida, é isso mesmo. Eu precisei pedir ajuda. Eu precisei levantar minha mão e falar, eu não aguento mais, alguém me ajuda, por favor. Eu precisei buscar autoconhecimento
para que eu pudesse entender aonde eu estava errando e o que me faltava. E foi aí, quando eu disse, Deus, cansei, chega, socorro, não quero mais isso para mim. Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Fez assim, ó, pá, acabou. É como se eu tivesse dado a permissão para ele agir na minha vida. E ele foi mudando, Pérola, foi mudando de uma forma sobrenatural. Que aquilo que me faltava, eu passei a ter 4 vezes mais. A casa que eu perdi, fazendo um negócio que não deu certo, ele restituiu um valor 4 vezes mais. Lá no meu passado, me disseram que eu não poderia ter filhos, que eu teria dificuldade em ter filhos. Eu tenho 4. Eu tenho 4, sendo 2 gêmeas. Sabe? Então, se algum dia você ouviu alguém dizer que você não pode alguma coisa, mas por favor, não acredite nisso. Porque você pode. Você pode todas as coisas. E eu vou te falar mais. Deus, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. E ele ama atender os seus filhos. Ele ama para que a sua felicidade seja completa. Então eu vou dizer, você pode. E aquilo que você não pode, ele faz você poder. Aquilo que de repente você acha que você não tem condição, ele faz em você, através de você. E é, gente, por isso que... Para tudo, a gente tem uma frase. Frase, que essa é a frase. A primeira vez que eu ouvi essa frase e que eu entendi, mudou a vida. Ele faz através de você, não é por você. Guarda isso, pelo amor de Deus. Por que a gente está falando isso? Por que eu tive que parar? Desculpa, mas isso aqui é muito forte. É muito forte. Tudo que você disse aqui está incrível, mas essa frase, 2 frases que você disse, essa e mais outra, é que quando eu parece que eu dei permissão. Não é parece, você deu. Se a gente não consegue mudar, você precisa entender uma coisa, gente. Vocês falam, eu quero mudar, eu preciso de ajuda. Falar eu preciso e realmente se deixar ser ajudado são coisas completamente diferentes. Tanto para os seres humanos quanto para a espiritualidade. Eu não sei no que você acredita, tá? Eu acredito na espiritualidade. E se eu não acreditasse, eu não poderia falar do que eu falo, eu não poderia falar sobre meditação, sobre outras coisas, sobre outras linhas. Eu sou terapeuta Reiki, acabei de terminar minha formação, estou em processo do outro módulo. Então eu não poderia falar sobre isso se eu não acreditasse na espiritualidade. Mas qual é a lógica? A gente só consegue ajuda quando a gente pede. Mas não é pedir e falar eu quero ajuda. É eu quero ajuda e eu aceito receber. Porque pedir e aceitar são coisas completamente diferentes. E é por isso que tem muita gente reclamando da vida, falando que quer ajuda e ninguém me ajuda, mas é que não está pronto para receber. A mesma coisa que fala, um exemplo assim bobo, de mães que falam que não fazem nada em casa. Mas você deixa seus filhos fazerem as coisas mesmo que não saia perfeito? Porque a Maria não deixa. Vê que não saiu perfeito, então sai arrumando de novo, entendeu? É diferente, gente. É você entender. Então, isso é muito perfeito. Tudo que você trouxe aqui da questão da... Não é a tua condição que te define, é o que você decidiu viver. É o que você decidiu viver que te define. Olha a história dessa mulher. Ela dormia em posto de gasolina, gente. Hoje ela mora no condomínio fechado. Por quê? Porque foi sorte? Porque ela... Não! Ela escolheu. E ela escolheu pagar o preço do que precisava ser feito para isso acontecer. O problema é, você está disposto a pagar o preço do tempo que vai ser preciso, porque não é do dia para a noite. Do que você precisa fazer, do que você vai ter que mudar em você para receber, porque nada é de graça, gente. Para a gente receber uma coisa, tem coisas que a gente tem que trocar. É troca. Tomem muito cuidado com as histórias de transformação, para vocês não acharem que tudo que a gente está falando aqui é tipo, nossa, ela escolheu no dia seguinte, estava lá, teve uma caminhada para isso. Ela está contando o resumo para você, porque não tem como ela contar passo a passo de cada lágrima que ela derramou, até ela chegar lá, até ela transformar
aquela situação que não era tão boa no milagre, porque ela criou o milagre da vida dela. Ela escolheu ter um milagre. E ela falou: esse milagre é meu, vai ser meu. Não importa o que você pensa, importa o que eu penso. Que é o que ela disse. O que importa não é o que pensam dela, é o que ela pensa dela. Esse é o presente mais lindo. O presente mais lindo que você traz pra gente hoje é isso, você tá acreditando mesmo em você? Esse é um questionamento que ela trouxe assim, não sei se você percebeu, mas é o que ela tá trazendo desde o começo. Você acredita mesmo em você ou você tá deixando os outros falarem quem você deve ser na tua vida? Imagina onde ela está se ela acreditasse no que os outros falavam da vida dela. O que ia ser da vida dela? Filha de peixinho, filha de peixe, peixinho é. Já ouviram falar isso? Totalmente, né? Infelizmente. Era isso que eu escutava. Então, assim, e eu quero deixar algo assim muito forte para vocês que fez muito sentido, que me impeliu, né, a vir e a dar voz àquilo que precisava ser dito, né? Foi um versículo que mudou geral a minha vida. E eu queria dividir com vocês. Timóteo, 1 Timóteo 4,14, onde Paulo ele está instruindo a Timóteo. E ele fala assim: não desprezes um dom que há em ti. Então, eu acredito que tem muita gente que acha que não pode fazer algo, que acha que a sua vida não tem valor, que acha que o seu trabalho não tem valor. Presta atenção nisso. Não despreze o dom que há em ti. Deus não faz nada meia boca. Deus é um Deus de grandeza, de soberania, de realeza. Ele não faz nada meia boca. Tudo que você precisa está dentro de você. E eu não estou falando isso de forma clichê, não. Eu estou te falando daquele que te dá a tua identidade, que é o Senhor. E novamente, como a Pérola falou, estou falando de religião não, porque religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo. É Ele quem salva. Então, diferente do que as pessoas imaginam, a gente precisa conhecer os nossos direitos. Você não paga advogado para ele advogar em tua causa? Bom, muito bom. Então, por que a gente não se empodera daquele testamento? Sabe aquele testamento que contém todas as riquezas e direitos que nós temos? A Bíblia tá lá. Tá tudo lá. Tudo que você precisa saber quem você é, né? O que você tem de direito, né? Para você saber a vida que você tem levado, se ela está dentro daquilo que você realmente merece, se você está vivendo tudo que você merece, ou se ela está aquém daquilo que você pode viver. Então, eu quero deixar isso muito, mas muito forte para você. Procure os seus direitos. Não escute o que um fala, o que o outro fala. Não, vai direto na fonte. Porque ali você vai encontrar tudo que você precisa para você conquistar a vida que você merece. Porque já está tudo feito. Está tudo feito. É só você acessar. É só você pegar. Porque está tudo pronto. Então, eu costumo dizer que o que eu vivo hoje é fruto disso. É fruto do que eu entendi. É fruto do que eu estudei. E é fruto do que me foi revelado. Porque eu passei muitos anos vivendo aquém daquilo que eu podia. Porque eu não sabia quem eu era. Então, qualquer coisa me abalava. Esses dias, Pérola, para você ter ideia, eu estava em uma reunião e se eu não tivesse o entendimento que eu tenho sobre a minha identidade, sobre quem eu sou e sobre qual é o meu propósito, a pessoa tinha acabado com a minha vida. Porque em determinado momento da conversa, ela me falou que a minha profissão era tipo, como se fosse uma fraude. Na hora, tipo, eu não entendi. Era como se fosse uma cópia.
que eu precisava fazer uma outra formação. Porque o que eu faço hoje é... E na hora eu não entendi. E aí eu olhei assim, sabe quando você tá em Nárnia? Já tinha escutado tanta coisa que eu olhei e falei, meu Deus, mas não tô entendendo isso. Mas eu digo para você, se eu não tivesse o entendimento de quem eu sou, ela tinha rachado a minha identidade no meio. Só que é aquilo que você falou. Não é sobre mim. É sobre o que eu carrego. É a unção que está sobre mim. Não sou eu. Não sou eu. É o que eu carrego. É o que eu tenho como missão. Aquilo que me foi concedido por Deus para fazer. Porque se fosse por mim, entendeu? Mas não sou a minha profissão. Eu não sou o que eu faço. Eu sou o resultado daquele que me criou. Então eu digo, eu tenho orgulho, eu honro a minha história. E eu digo para você, honre a sua história. Independente de como ela foi. Se ela foi uma história impactante, se ela não foi uma história impactante, de qualquer forma você pode tocar vidas. De qualquer forma você tem um dom aí dentro de você. Como Paulo diz a Timóteo, não negligencie o dom que há em ti. Abra a tua boca. Fale. Porque tem pessoas aí sedentas, precisando de uma palavra, precisando de um direcionamento. E essa dor pode ajudar outras pessoas. Olha, a Dani acabou de falar isso. Sua dor pode curar outras mulheres. Olha que linda. E é pra Exatamente isso, Dani. Parabéns, é isso. Uma dor curada, ela serve de remédio para outras pessoas. Então, não importa o que você viveu. Você não é a sua dor. Você não é o que te aconteceu. Você é o que você escolhe fazer do que te aconteceu. Hoje eu escolhi ser um canal de cura. Eu escolhi, Pérola, ser um canal de cura. Porque a gente bem sabe que pessoas feridas ferem, né? Pessoas curadas então, curam. Eu queria. Exatamente. E entendam uma coisa importante. Quando a gente fala pessoas curadas curam, não acha que a gente não tem problema, não. Não acha que a gente não tem dor para curar, não. A gente tem. Porque a gente fala de pessoas curadas curam, né? A gente sabe o caminho. A gente sabe que a gente precisa curar diariamente as nossas dores. Então a gente ensina outras pessoas como fazerem isso com as suas próprias vidas. Porque eu sinto muito isso, e eu gosto de frisar isso. Eu sei que para algumas pessoas pode ser chato, mas eu gosto de frisar por quê? Porque vocês seguem pessoas na internet que vocês julgam que a vida delas é perfeita. A vida de ninguém é perfeita, gente. Por mais lindo que seja. Então tem pessoas que confundem vitórias com perfeição. Vitórias são construções diárias. Não ache que só porque o outro tem algo que você não tem, que a tua vida vale menos. É isso que você tem que falar. Cuidado, muito cuidado. Esse quadro existe justamente pelo que ela falou, para você aprender a honrar a tua história. Chama Mulheres que Inspiram, porque cada mulher aqui representa alguma mulher que está do outro lado. Alguma mulher que precisa ouvir o que está acontecendo para pensar, gente, a minha vida é assim, mas eu nunca pensei em lidar com isso dessa forma. Hoje, uma das mulheres que inspiram que passou por esse quadro, ela é uma das minhas parceiras de mentoria, né? Que eu tenho algumas parceiras que me ajudam em alguns processos. E ela mandou mensagem para ela, você ainda tem aquele que eu fiz, aquele vídeo que a gente fez, Mulheres que Inspiram? Eu tô com uma pessoa que está passando por uma dor parecida com a minha, ela é psicóloga, e eu queria mandar aquele vídeo para ela dar uma olhada, para ela, antes da nossa sessão, para ela assistir e ela entender que esse processo, tipo, como foi o meu processo, para ela poder ir melhorando antes de a gente ter a sessão. Falei, claro, tá aqui o link. Coincidentemente, foi hoje à tarde, mandou mensagem para mim. Por quê? Porque as nossas histórias curam as vidas de outras pessoas. É o dom. É para isso que
quadro existe. Exatamente. O seu dom não é que necessariamente é algo extraordinário, não. O nosso dom, geralmente, é algo que a gente acha tão simples que a gente não considera um dom. O segredo do dom não é que pra gente é extraordinário, é que pra gente é tão normal fazer isso que a gente acha comum. O outro que vê de fora é extraordinário porque ele não sabe fazer. O dom, o teu dom, se você não descobriu qual é a coisa que você acha mais fácil na vida? As coisas, porque nós temos vários dons, tá? Não temos um só. Quais são as coisas que você considera mais básicas, que você fala, isso aqui é tiro de letra? Geralmente, isso é seu dom. Que você coloca ele dentro de uma caixa. Habilidades. Quais são as habilidades? Exatamente. Suas facilidades, o que você faz dormindo? E que geralmente as pessoas se impressionam e você fala, isso é tão bobo. Isso é o teu dom. É que as pessoas falam dom, as pessoas querem algo, a luz brilhando, tecno piscando e fogo. Gente, dom é simplesmente algo que você é bom. Geralmente muito bom, só que você acha tão simples que você deixa passar e tá tudo certo. Certo pra você, certo pra quem não quer ter um futuro brilhante. Se você não quer ter um futuro brilhante, faz que nem a parábola dos talentos. Vai, esconde lá. Pra você ver o que acontece com o seu talento escondido. O talento escondido, ele, tipo, você perde e ele é dado para outra pessoa. Porque quem sabe multiplicar talento, ganha mais talento. Quem esconde talento, perde talento. É assim que funciona. Isso, perfeito. Então, assim, eu gosto muito de frisar que missão é diferente de propósito, né? O nosso propósito aqui, ele é honrar a nossa vida, honrar Deus com a nossa vida. É e trazer a verdade de Cristo, aquela que liberta, aquela que cura, aquela que salva. Agora, a nossa missão, ela está relacionada a isso que a Pérola nos trouxe, né? As nossas habilidades. Porque, como Paulo fala a Timóteo, né? Ele diz, não despreze o dom que há em ti. Eu acho isso tão bonito. Porque cada um de nós temos um dom. Cada um, cada um. E ele é específico. É aquilo que você faz. A Isa falando, essa história do talento me persegue. É verdade, né, Isa? Depois conta pra gente, porque ela tá te perseguindo, hein? Depois conta pra gente. A Isa, nós fizemos uma live ontem. Se você chora, olha, eu vou falar pra você, tu não assista a live dela. A Isa tem uma história muito impactante do filhinho dela, né? O filhinho dela, os médicos já tinham praticamente desenganado ele. Ele estava com 100%. Oi, eu tô contando aqui a sua história. Estava com 100% basicamente do pulmão tomado, foi entubado, ele tem quase 6 aninhos. E a Isa estava, né, num desespero, só que aí ela foi tocada pelo amor do Senhor. Ela foi tocada por uma unção extraordinária, e ela tomou posse daquilo que eu falei um pouco antes sobre os nossos direitos, aquilo que nós temos como direito, que está na Bíblia, que nós negligenciamos. E ela tomou posse daquilo, e eu vou falar para você, em menos de 24 horas, o quadro do filho dela mudou. Agora ele está quase com o pezinho na casa dele. Ele foi estubado, ele está no quarto, ele já está brincando, né? Falta só mais um golinho só para ele ir para casa. Então, algo que a Isa, principalmente, tinha dado, né? Muito entristecida, como perdida. Ela batalhou, ela lutou, e aí tá aí o milagre dela. A gente chama de milagre o que aconteceu, porque foi muito, muito, muito forte. Então, ela conta isso no testemunho dela de ontem. Então, se você chora, você não me assista, Pérola, porque você vai cair dura. Choro mesmo, mas é bom. Porque, gente, chorar, não tem vergonha de chorar, não. Chorar, ele é limpeza. Depende do choro. Exatamente. Eu choro, mas eu sei por que eu choro. Eu choro porque eu me emociono com a vida.
E não tem nada mais incrível do que você se emocionar com a vida. Você não precisa chorar para se emocionar com a vida. Cada um tem uma forma. Quando algo me toca muito, eu choro. Mas para mim hoje eu entendo. Isso é bom, porque mostra que eu ainda me encanto. Tem tantas pessoas que estão desencantadas com a vida, que não vê beleza em nada, não vê o milagre. E quando você não consegue ver beleza, você não vai ver. Porque a beleza só vem, o milagre só vem, tudo só vem para quem tem olhos para enxergar, gente. Não ver para crer, é crer para ver. Pronto! Isso! É isso, Pérola. Primeiro a gente crê e depois a gente vê. É exatamente isso. Isso é fé. Sim, isso é fé. É o fundamento das coisas que não existem, mas que a gente já vê. E é por isso que muita gente não tem autoestima. Porque não crê em si mesmo. Você não vai ser uma pessoa incrível se você não crê que você é incrível, gente. É básico. É básico. Se você queria saber por que você não tem autoestima, se a gente for resumir numa frase, é isso. Você não crê em você. É por isso que você não tem autoestima. Desculpa falar, mas a gente precisava dizer algumas verdades, porque a gente está falando de identidade. Sim. Quando você não tem identidade, você não tem nada, desculpa. E P, sabe uma coisa que nos afasta muito da nossa real identidade? É uma frase. Eu não consigo. Nossa. Mas que frase do cão é essa? Gente, você quer permanecer enjaulada, paralisada, petrificada, tu fica falando essa frase. Eu não consigo. Não consegue o quê, abençoada? Que não consegue. Entendeu? Cada vez que tu fala isso, né? Você tá dizendo, você tá enviando um comando pra parte espiritual. Ó Deus, tu não fez negócio direito, não. Tá faltando talento aqui. Tu não fez um negócio bom. É isso que você tá comunicando. Só isso que você comunica. Então, para você poder viver a sua identidade, você precisa mudar a sua mentalidade. E principalmente a mentalidade de quem você é. Exatamente. Gente, se você não mudar a mentalidade de quem você é, você vai permanecer vivenciando isso, o ciclo que você vive hoje. Só para complementar o que você disse, para vocês entenderem, é uma coisa, independente da crença que vocês têm, se vocês acreditam em Deus, em universo, não interessa. A única resposta que você recebe do universo, de Deus, é sim. Não é por quê, não é tem certeza. É sim. A única resposta que o universo te dá é, se você escolheu, eu te dou. Se você escolheu que você não pode, então você não pode. Agora, se você escolheu que você pode, então você pode. A matemática do universo se resume a isso, gente. Se vocês não sabem, essa é a matemática do universo. Você escolheu, é teu. Só que não é escolheu e achar que vai chegar na tua casa amanhã. Às vezes chega. Dependendo do processo que você tá, chega amanhã. Mas dependendo do processo que você tá tipo aqui e o que você quer tá aqui. Você tem que caminhar para chegar até lá. Então, escolha, mas caminhe. Não é escolha e fica parado. Porque as pessoas escolhem e quer ficar aqui e que o negócio, a montanha venha. Você tem que ir pra montanha, gente. Anda. Não espera. É por isso. É a lógica básica. Não é só querer. É fazer Sim. enquanto você quer. Tem uma formulinha. O que a Isa trouxe aqui é poderoso, ó. As pessoas acham que precisam nascer prontas. Somos seres treináveis. Todas as habilidades podem ser aprendidas. Isa maravilhosa. Exatamente isso. Eu tô vendo uma mensagem antes da Isa, que tá incrível. Isa, obrigada por esse texto maravilhoso aqui para nós. A Cleide está falando, eu preciso crer mais em mim. Pronto! Cleide, precisa, creia em você. Troque eu preciso por eu acredito em mim. Por quê? É o que a gente falou essa live inteira. É mentalidade, é exercício. A gente sabe que não é fácil, por isso que a gente tem um trabalho, gente. Nosso trabalho é ajudar vocês a crer em vocês. Esse é o nosso trabalho. Então, como eu gosto de falar, você precisa de ajuda? Venha para cá. Estamos aqui para isso. Mas a primeira regra é, você tem que mudar a tua mente. Você acabou de mostrar o porquê que você não está crendo em você. Porque você não está conseguindo ter hábitos
que te ajudem a crer em você. Você não está conseguindo alinhar a mentalidade pela forma... A gente já falou aqui, são 4 vias. É mente, é corpo, é físico e é espiritual. Isso, você precisa alinhar essas 4. Não é uma separada da outra. Por isso que a gente falou que tem gente que fala separa. Não existe separação, você é um ser só. Se você não está na tua identidade, se você não está crendo em você, é porque dessas 4 áreas, 1, 2, 3, todas estão em desalinho. Só que a gente sabe que não é fácil fazer isso, tá, gente? Como eu falei, a gente falou, pessoas curadas curam. A gente sabe que não é. A gente trabalha com isso por quê? Porque a gente passou por um caminho. Cada uma na sua história, cada uma com a sua vivência, cada uma com a sua metodologia. E entendeu, para sair do ponto A e ponto B, eu precisei passar por autoconhecimento desta forma. Porque as pessoas acham que autoconhecimento tem um caminho só, negativo, tem inúmeros. Porque cada ser humano é único. Então, tem gente que vai entender a minha forma de me autoconhecer, tem gente que vai entender a forma dela de se autoconhecer para precisar da transformação. Por isso que nós trabalhamos, assim, na essência, com a mesma coisa. Dar autoestima para mulheres. Na essência, é isso que a gente faz. Só que cada uma dentro da sua metodologia e das suas vivências. Então, a questão é como você está buscando crer em você. Ou você está buscando mesmo? Que é o que a gente já comentou. Uma coisa é você falar, eu quero. Agora, como você está dando prosseguimento a isso? Você está investindo em você? Eu falo muito sobre isso. A gente só consegue o que a gente investe, gente. Você está investindo de verdade? E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tempo, de atenção, do que você faz para você. É como você faz. Não é só o quanto você gasta. Nossa, essa live aqui tá incrível, tá demais. A Michelle falou aqui de coisa, gente, ela morava num posto de gasolina. E hoje ela mora num condomínio. Como você acha que ela conseguiu fazer isso? Porque ela tem... Gente, ela passou por um processo, ela acreditou. Como ela mesma falou, tipo, eu sabia que ia ser temporário. Ela tinha o olhar no que ela queria, não aonde ela estava. Só que isso precisa de ter um foco que vocês não têm ideia para você chegar nesse nível. Você tem que trabalhar até. São escolhas. São escolhas. A gente faz escolhas a todo momento. A todo momento. Desde a roupa que você veste, a comunicação da sua fala, tudo. Você faz escolha a todo momento. Inclusive, quando você não escolhe, você também está fazendo uma escolha. É uma das maiores escolhas, eu acho. Quando a gente não escolhe. Porque a gente deixa que outra pessoa escolha pela gente. Eu assisti um vídeo hoje, um vídeo do Porta dos Fundos, que ela cuida da minha vida, ela paga as minhas contas. Que é um vídeo que uma mulher fala, fulana, paga pra mim, daí a mulher detona ela, e a outra fala, ela não pode falar assim com você. Ela falou, não, ela pode, ela tá pagando minhas contas agora, então ela pode falar pra mim o que ela quiser. Então ela pode. Só que assim, tipo, tem gente que realmente vive assim. Eu parei pra pensar, falei, tem gente que vive. E a que custo? Qual o custo que você dá para alguém cuidar da tua vida? Tem gente que faz de graça, inclusive. Deixa outra pessoa cuidar da melhor de graça. Será que você não está deixando alguém cuidar da tua vida? Porque, gente, a gente deixa, tá? Se a gente não estiver cuidando da gente, outra pessoa está cuidando da nossa vida. Não se enganem. Tem uma coisa que me falaram uma vez, um dos meus mentores que falou, olha, você está cuidando da vida do outro? Quem que você acha que está cuidando da tua vida? O outro está cuidando da tua vida. Não acha que não tem ninguém cuidando, não. Sim. Se você cuida do outro, alguém cuida da tua também. Espaços não ficam vazios. Não, nada fica vazio, gente. Se você não tem tempo para cuidar da tua vida, alguém está cuidando. E se tem alguém cuidando, você nunca vai chegar onde você quer, porque não é você que está cuidando. E a pessoa vai te levar para onde ela quer, não para onde você quer. Pronto. O que a gente deixa aqui hoje é assuma o comando. Assuma o comando da sua vida. Porque Exato. Só você sabe onde teu calo aperta, só você sabe o que está doendo e só você sabe aonde você quer chegar. Por isso eu sempre digo, você defina um caminho. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, você assuma o controle e o comando da sua vida. Porque Deus faz tudo, menos a tua parte. Exatamente. Menos a tua parte. Então, para de delegar. Para de deixar com que as pessoas apontem um destino para você.
Seja guiado pelo Espírito. Você pode ter certeza que é a única forma de você acertar assim, ó, 100%. Seja guiado pelo Espírito. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. Porque assim você vai chegar num denominador comum. E não só isso, você vai chegar no melhor lugar. Que se nós, eu não sei se você é mãe, Pérola, eu sou mãe. Quando a gente é mãe, a gente quer o melhor para o nosso filho, né? Às vezes você tem um irmão, você quer o melhor para o seu irmão, certo? Então, o que dirá Deus? Você acha que Deus não quer o melhor para você? Óbvio que Ele quer. Só que tem situações que você vai precisar tomar uma decisão do que você quer para sua vida. E se você continuar se escondendo atrás da sua dor, é como se você dissesse, Deus, você não pode agir na minha vida. Eu não te dou permissão para você agir na minha vida. Eu quero continuar assim. Eu quero continuar nessa vida. Bota amor nas minhas palavras, né? Quando a gente tem uma vida mediana, é uma vida medíocre. É uma vida na média. Quando você tem muito mais para viver. Quando você pode muito mais, muito além. Você está deixando de viver o extraordinário para você viver o mediano. E não é isso que você merece. Não é isso que você merece. Mas isso parte, a princípio, de uma decisão. Então, você precisa decidir. Decida ir além. Decida ter uma vida top. Decida ter uma vida fera. E trace o seu caminho. Se você não sabe como fazer isso, busque pessoas que saibam. Pérola está aí, eu estou aqui, me coloco à inteira disposição. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é orientar pessoas a saírem de um ponto em que elas estão, ter clareza de onde elas querem chegar, porque se você não tiver clareza de onde você quer chegar, você não vai chegar. Não adianta. Nós construímos um caminho juntas do que você está, o que você pode e como você faz para chegar. Então, escolha pessoas que já passaram pelo caminho. Sim. Não então, gente que nunca vivenciou nem perto daquilo que você quer viver. E eu vou dizer mais, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pronto, falei. Aquela coisa, né? Falei e sai correndo, né? Entendeu? Gente. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é o resultado disso. E você jamais vai ser curada no mesmo ambiente que você se feriu. Verdade. E entendam, gente, quando a gente fala convive, não é só necessariamente as pessoas que moram com você, mas as pessoas, quem são as pessoas que você tem mais contato? Quais são as pessoas que você ouve? Com quem você conversa? Porque, assim, o meio, ele não te define, mas ele te influencia fortemente. Se o meio te definisse, você não conseguiria sair de um ponto A para um ponto B. Mas que ele te influencia, ele te influencia. E para sair daquele meio, você tem que ter uma força, algo que te leve além. Justamente são trocas de amizades, escolha de um mentor, escolha de um coach, enfim, N coisas que você pode fazer. Mas você só consegue sair de uma situação se você encontrar uma outra situação que tenha um campo atrator mais forte. Você não consegue ter atitudes diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias. Os resultados só vêm quando você faz coisas diferentes. Você só pode fazer as mesmas coisas todos os dias quando você descobrir o que te leva para o resultado certo. É que nem um atleta de alta performance. Eles fazem todos os dias as mesmas coisas. Mas por quê? Aquele caminho vai levar ele para a medalha. Exato. Não é qualquer coisa. É um plano certo. Ele fala, vou fazer isso todo dia a mesma coisa, porque isso vai me fazer conseguir uma medalha. Agora, se você... Hã? Constância. Mas a constância do certo. Porque assim, tem gente que faz todos os dias as mesmas coisas, mas as coisas que elas fazem levam elas para onde? Para o mesmo lugar que elas estão. Até porque o conhecimento que você tem trouxe você até onde você está.
que você não sabe ainda é justamente o que vai te levar além. Exatamente. É isso. É isso. Exatamente sobre isso. Nossa, Então, gente, essa live dá um curso, né? dá um Parabéns, quem curso. tá assistindo. Porque a gente, na verdade, tem um mini curso aqui para vocês. Se vocês não perceberam, parabéns, vocês ganharam um mini curso. Por isso que eu falei, gente, ó, tu pega papel e caneta, porque isso aqui é conteúdo de milhões, porque isso aqui muda a vida. A gente está dando conteúdo aqui que mudou a nossa vida, que nós pagamos muito. Eu fui fazer um levantamento com a escritura. Foram quase 70 mil investidos em curso. Gente, Não é pouco. Não é pouco. Não me arrependo. Pagaria tudo de novo, vou continuar pagando. Agora, semana que vem eu tô em outro. Não, em agosto eu tô em outro. vai pro PPG, Entendeu? né? Vou rica pro PPG. Tá certíssima. Porque eu acredito que isso é o que nos ajuda a avançar. Esteja ao lado de pessoas que já percorreram o caminho que você quer. Exatamente. Isso é o mais importante. Escolha Gente, pessoas que já percorreram o caminho. sim, porque dá motivação, gente. Você acha que a gente acorda feliz, animado e motivado o dia inteiro? Não acorda, não tá todo dia. Mas como a gente se conecta com pessoas que estão no mesmo objetivo, quando você não tá bem, a pessoa te encaminha. Fala, vambora, vou para um curso, vem comigo. Estudei não sei o quê. Gente, vocês me veem direto nos stories mostrando... Eu até diminuí um pouco, né, de ficar mostrando que eu tô estudando, que eu falei, acho que o pessoal deve começar a achar meio chato. Então eu vou diminuir um pouco nos stories o que eu tô estudando. Mas, não... Eu vou voltar a fazer, gente. Eu tô fazendo uma formação em Reiki agora, né? Já sou uma terapeuta Reiki agora e eu vou pro próximo nível. Por que eu estudo tanto? Porque eu preciso me aperfeiçoar para mim, óbvio, para eu chegar onde eu quero, e eu não vou conseguir resultados maiores com o mesmo conhecimento que eu tenho. E eu não vou conseguir levar as minhas mentoradas além com o mesmo conhecimento que eu tenho. Não adianta. Não, porque a gente só consegue levar até onde nós fomos, né? Exatamente. Estão falando aqui, a Maria está falando aqui. Opa, desculpa. Eu não sei. O que você não sabe, Maria? Conta pra gente. A gente quer saber. Eu tô sem óculos, tá? Por isso que eu não tô conseguindo ler. Eu tenho 7 graus de astigmatismo e 6,5 de hipermetropia. Aí fica me incomodando aquela bolinha no meu olho, aí eu ramo. Ô, Pepe, eu não sei se você fala com as mentoradas quando você... Oi? Deu uma travadinha aqui pra mim. Tá tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo ainda? Eita. Gente, vocês estão me ouvindo? Fui eu que travei? Tudo bem aqui, gente? Eu acho que fui eu que travei. Voltamos? Vocês estão me ouvindo, gente? Opa, voltamos. Caímos aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Michelle de volta. Peraí, Michelle saiu. Mas, gente, o papo tá incrível hoje. Tô feliz de ter vocês aqui até agora. Foi uma live assim transformadora. É para isso que Mulheres que Inspiram tá aqui, para a gente criar coisas incríveis, conexões maravilhosas. E para vocês pensarem. Foi uma live muito boa que eu vi aqui. Travou. Mas eu estamos aqui, eu vou chamar você de volta. Pera aí. Tô te chamando de volta já. Porque, gente, é sobre isso, sabe? É sobre conexão e transformação. E como eu falei já, semana passada, quem estava aqui sabe os perrengues que eu passei para fazer a live. E não é uma trava, não é um problema que vai fazer a gente parar. Porque a gente já sabe o que a gente quer fazer aqui. A gente tem um propósito. Bom, vamos ver aqui, vamos esperar ela entrar. Vamos lá, apertei aqui, vamos ver se volta. Instagram tem que parar de fazer essas brincadeiras comigo, Instagram. A gente tava tão amigo. Ai, gente, riam. Quando derem problemas, continuem no caminho. Algumas pessoas provavelmente acham que eu sou alegre o tempo todo, no sentido, nossa, essa menina não tem problema.
Eu tenho problemas, mas eu escolho ser feliz. Eu escolho lidar com a minha vida com bom humor. É uma escolha, tá? É uma escolha consciente. Então eu prefiro sorrir. Eu prefiro lidar com bom humor, eu prefiro ver o lado positivo das coisas para tornar a minha vida mais leve. Em qualquer momento. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E é uma visão de vida que eu recomendo para vocês. Ajuda a gente a ter mais leveza, a surtar menos. Não que eu não surte, tá, gente? Eu dou uma surtada. Mas a gente surta menos quando a gente aprende a lidar com as coisas com mais leveza. E essa live tão linda mostra justamente a você saber para onde você tá indo. Tá dando eu aqui, gente. Eu tô chamando, não tá dando certo. Ah, eu quero a Michelle de volta. Quero Michelle de volta. Mas, gente, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa enquanto eu tô aqui? Estamos aqui tentando trazer a nossa maravilhosa convidada de volta. Perguntem o que vocês quiserem, vocês sabem. Ai, que pena, Michelle. Que pena. Mas olha, eu agradeço muito que a nossa live foi incrível, assim, de verdade. Se a gente tivesse combinado, não teria sido tão incrível. Não teria sido tão incrível. Eu sei que você tá aqui, eu tô vendo, mas o Instagram não está colaborando. Mas a gente pode remarcar pra gente conversar, porque eu super aceito. Eu quero você de volta, eu quero fazer lives novamente com você. Foi incrível isso aqui. Foi assim, como eu falei, foi um curso sobre identidade, sobre propósito, sobre foco, sobre tudo. E o Instagram não tá deixando você voltar. Oh. Mas gratidão por estar aqui, gratidão mesmo. Vamos marcar uma outra live em breve, por favor. E se você quiser dar uma palavra final, escrever aqui, eu leio. Eu também amei. Mas, independente, eu tenho uma coisa da Michelle para falar, então, que eu conheci Michelle, eu acabei nem falando como eu a conheci, né? Ela lançou, Michelle não falou, mas ela recentemente lançou um livro sobre justamente contando a história dela num capítulo para ajudar pessoas a irem além, né? É um livro com outros 30 coautores e eu tive a sorte e o prazer de estar no lançamento. E foi lá que eu a conheci. Eu me emocionei. Inclusive, o livro está à venda, tá? Entra no arroba da Michelle, que o arroba é Mulheres que Inspiram Brasil. Dá uma olhada lá. Vale muito a pena. Eu tenho a minha cópia. Esqueci de deixar aqui do meu lado, mas eu tenho a minha cópia já. Mas ela, nas palavras dela, ela disse uma coisa que eu quero encerrar a live com palavras delas, não com as minhas. Que era... Olha, gente, ela falou, as pessoas perguntam sobre propósito. Qual é o meu propósito? E ela disse algo impactante, que eu nunca tinha visto por alguma coisa. Ela falou, gente, nós somos o propósito. Nós somos o propósito. Quando você está buscando um propósito na vida, você parou para analisar o quão grandioso é você estar vivo? Você estar vivo é um propósito. Você não está aqui por nada. Você está aqui para buscar ser você, para aprender a ser a sua melhor versão. Enquanto você se torna a melhor versão, você ajuda outras pessoas a terem a melhor versão delas. Não ser perfeito, ser você. Você é o propósito. Você é uma criação divina. Você é um ser de luz que foi trazido aqui para encontrar a tua melhor versão. Então, se você tem alguma dúvida de qual é o teu propósito, pensa que você é um propósito. Você é grandioso. Mesmo que você não acredite, diga você mesmo que você não acredite que você é o seu propósito, você é grandioso. Eu vou ver se eu acho o vídeo, porque eu tenho gravado esse vídeo, desse trecho da Michelle, depois se bobear eu posto lá no feed, para vocês verem quanto linda é a fala dela, sabe? Eu queria ter finalizado com ela aqui com vocês, mas o Instagram não nos permitiu, mas eu trouxe essa menção de uma frase dela. Ela até tá falando aqui, isso! Que bom que você gostou. Vamos marcar uma outra live, porque foi incrível. Quero uma live nova com você. Vamos marcar, vamos fazer coisas lindas juntas. Eu já vi, quero você de volta. E é isso, gente. Sejam o propósito.
Nós falamos sobre identidade essa live inteira. E a identidade é você entender que você é o propósito. É resgatar o que a gente falou do espírito, do o que tá dentro de você. Quem você é? Mentira o quê? Depois me conta. Ah, eu mando, mando vídeo. Eu peguei, teve gente que gravou um trechinho de você falando, eu te mando depois, eu mando. Eu vou postar, vou fazer melhor, Eu vou postar no feed e eu vou te marcar como compartilhado. Depois eu te mando a gravação, daí fica no meu perfil e no seu. Vamos lá, esse vai ser a nossa finalização, eu vou postar. Daí eu vou marcar, fica um feed, um post compartilhado. E é isso, gente. É sobre você. Essa live foi sobre a mim, sobre a história da Michelle, sobre um pouco da minha história, mas principalmente foi para você. Parar para pensar, eu sei qual é a minha identidade, eu estou vivendo essa identidade, eu estou aplicando na vida esse propósito. Se a palavra foi não, chegou a hora de você reavaliar. Assista essa live de novo com cuidado e reavalia todos os pontos sobre crer em você, sobre qual é o teu propósito, qual é a tua visão, qual é o teu objetivo. E segue em frente, tá bom? É isso, gratidão a todos vocês que nos assistiram até aqui. A Michelle, a gente vai voltar. Um beijão. Obrigada por ter ficado até aqui. O Instagram nos boicotou, mas estamos juntas, sua maravilhosa. Oi, Malena! Tô finalizando a live, mas é sempre um prazer ter você comigo. Mas assiste a gravação que essa live ficou top, Malena. Te prometo. Arrasamos aqui. Demos um mini curso sobre o que é identidade e como você resgata ela. Não é não? Mas é isso. Um beijo. E se vocês tiraram print, marquem a gente. Eu tirei alguns, eu vou marcar aqui a Michelle depois, mas marquem a gente. Tira um printzinho aí. Marca nós. Marca nós. Mas é isso, meus amores. Um beijão pra vocês. Eu amo vocês. E eu espero que vocês tenham conseguido se amar um pouco mais esse dia com essa live maravilhosa. Somos ricas, sim, minha amiga, somos ricas. Um beijo, amo todos vocês.